Se tem um torcedor que está sofrendo no início de 2023, especialmente nessa última semana, última quinzena de janeiro de 2023, é o torcedor do Milan. Não só ontem levou 4-0 da Lazio, concorrente direta ao Scudetto, agora já muito mais definido em prol do Napoli, como também tem visto o time jogar mal e não ganhar títulos importantes há bastante tempo. Eu sei que tu, que gosta de futebol italiano, lembra dos áureos tempos do Milan dos anos 2000, 2002 a 2004, 2005 talvez, quando o Milan tinha aquela escalação lendária, que tinha o Dida, o Cafu, o Nesta, o Maldini, o Serginho, quem mais tinha? O meio-campo tinha Seedorf, Gattuso, Pirlo, Kaká, Rui Costa também jogava naquele time, Shevchenko no auge, Inzaghi, enfim, é um time de grandes jogadores, né? Teve também o Fernando Redondo, o Crespo jogou naquele período no time, ou seja, era uma máquina, ganhou praticamente tudo. Só não ganhou o Mundial entre clubes porque em 2003 perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis, um Boca que tinha um Boca também que era um Boca do ponto de vista do torcedor do Boca, um Boca histórico, né? Tinha Tevez, Schiavi, o Yarley que jogou ídolo do Inter também, jogava lá, o Abondanzieri também que jogou no Inter, né? É, ganhou do Milan naquela disputa de pênaltis em 2003, foi 3-1, 1-1 no tempo normal e 3-1 nos pênaltis para o Milan. Mas enfim, né, voltando agora, falando um pouquinho de passado, mas também olhando para o futuro, o Milan que vive uma entre-safra, que está disputando ainda o título do campeonato italiano, do Scudetto, da Série A, mas a gente sabe, né, cara, 12 pontos de vantagem, perdendo jogos importantes como esse, perdeu para a Lazio ontem por 4-0. A Lazio, que é agora a terceira colocada, que encostou no Milan. Então, esse tipo de jogo é que acaba fazendo com que os campeonatos sejam perdidos ou que a desistência seja quase que uma obrigação. Ninguém desiste de um campeonato, mas 12 pontos e com derrotas significativas como essa, né? Engraçado que o Milan ele vivia até início de 2001, até 2001, início de 2002, vivia uma fase também crítica, né? E naquele período, então, com a contratação do Ancelotti, que teve períodos de turbulência, o Milan começou a reconstruir seu elenco novamente, né? Trouxe jogadores que depois entraram para a história do Milan, como eu falei, como o Pirlo, da Inter de Milão, o Rui Costa, veio da Fiorentina, o Kaká, muito jovem ainda, o Brock, da Inter de Milão, enfim, tantos outros jogadores, né, como o Nesta, da Lazio, enfim, jogadores que acabaram compondo aquele elenco e as constelações acabaram conspirando, o universo conspirou e o Milan se tornou aquele time quase que imbatível, né? Mas o resultado de ontem, o 4-0, ele é uma grande coincidência, ele é até emblemático porque o Milan, esse grande Milan em 2004, também teve duas derrotas bastante significativas de 4-0 em competições importantes, né? Todo mundo lembra que a Champions de 2004 foi vencida pelo José Mourinho com o gol do Carlos Alberto na final. O Carlos Alberto fez o gol pelo Porto e o José Mourinho, o Special One, acabou ganhando aquela Champions League. Muita gente não lembra, mas o Milan era o grande favorito para aquela Champions. O Milan que tinha disputado o Mundial Interclubes um ano antes, né? Como eu falei, e perdeu para o Boca. O Milan acabou sendo eliminado pelo La Coruña, que depois acabou perdendo também para o Porto, e o Porto foi para a final e venceu. Mas o La Coruña do Djalminha, do Mauro Silva, estava no La Coruña em 2004, apesar de já ser um jogador já bastante experiente. Inclusive aquela derrota foi tão emblemática, foi tão acachapante, que depois o Pirlo, na própria biografia dele, né, a biografia não tem em português essa biografia até onde eu sei, mas é uma dica para quem quiser procurar aí num sebo virtual ou na Amazon, talvez encontre, né? A biografia traduzindo para o português é Penso, Logo, Jogo Futebol. Esse é o nome da biografia. Ele fala que aquele jogo foi tão impactante para aquela equipe do Milan que depois de um tempo eles achavam que os jogadores da Coruña tinham jogado dopados, porque o Milan simplesmente não viu a cor da bola. E o Milan era muito favorito na época, tanto pela camisa quanto pelas conquistas recentes, né? Aquele mesmo ano de 2004, para o Milan também teve uma derrota para a mesma Lazio, que ontem venceu o Milan de 4-0. A Lazio venceu o Milan de 4-0 pela Copa da Itália. Num jogo também o Milan vinha em ascensão, tinha uma super zaga com Nesta, e Maldini acabou perdendo também aquele jogo por 4-0 na Copa da Itália, né? Inclusive um dos gols que a Lazio fez foi do César, que jogou no São Caetano, todo mundo lembra
naquele histórico São Caetano, do Jair Pisserni e do Ademar. Mas enfim, gente, voltando para 2023 agora, essa derrota do Milan de ontem praticamente pôs um pá de cal nas chances, pelo menos morais, do Milan brigar por título, porque agora são 19 jogos disputados, ou seja, exatamente a metade do campeonato. O Napoli tem 12 pontos de vantagem, sabe que tirar 12 pontos de vantagem num time que está vencendo jogos importantes é mais difícil, especialmente quando seus adversários, no caso o Milan, perdem jogos importantes, como é o caso desse jogo contra a Lazio. Esse jogo de ontem, se você assistiu, inclusive, fica a dica aí, acompanhe o nosso canal, se inscreva, a gente sempre vai falar sobre futebol internacional aqui, tanto eu quanto o meu colega parceiro Kleber. O que a gente pode dizer? A gente sempre vai trazer para vocês a análise do que está acontecendo no campeonato. Nos campeonatos, especialmente o campeonato italiano, o campeonato da Bundesliga e a Premier League. Mas o jogo de ontem, o Milan praticamente não viu a cor da bola, né? Já começou o jogo praticamente perdendo, acho que aos 4 ou 5 minutos mais ou menos, o Milan já começou perdendo, acho que o gol foi do Milinkovic, e depois já virou o intervalo também perdendo de 2-0. Tudo bem que o Milan tinha uma lista extensa de desfalques, né? Mas a Lazio também tinha desfalques, por exemplo, o Immobile, um dos principais atacantes do time, não jogou, acabou não fazendo falta, né? Porque além do Milinkovic, o Felipe Anderson fez gol, também o Zaccagni também fez gol, ou seja, não fez falta, mas os desfalques acabam pesando também para o Milan, né? Além do Ibra, o Milan não tem o Florenzi, não tem o Touré, então jogadores importantes que o Milan tem no elenco, mas não pode contar. E o campeonato italiano fica cada vez mais fechado em prol ou direcionado para o Maradona, né? A gente fez um vídeo aqui no canal, inclusive, brincando que estão acontecendo coisas interessantes e até improváveis no futebol, improváveis entre aspas, claro, é uma ironia, é uma brincadeira, mas nós vimos agora que na Copa do Mundo, depois de mais de 3 décadas, a Argentina ganhou a Copa do Mundo com as bênçãos de Maradona. O Napoli agora provavelmente vai vencer o Scudetto italiano com as bênçãos de Maradona, e agora, apesar então desses milagres aí, nós sabemos que Maradona só tem mais um milagre para gastar para poder ser canonizado. Eu acho, meu palpite é que Libertadores 2023, Boca será campeão, o que não é nenhum milagre, mas depois no Mundial, quem sabe, um Boca e Milan, maior milagre ainda, o Milan ir para um Mundial, e quem sabe o Boca vencer mais um em cima do Milan. É isso aí, gente. Se inscrevam no canal, acompanhem, divirtam-se com a gente. A gente espera os comentários de vocês, compartilhem, participem, ajudem o canal a crescer. Hoje tem jogo do Campeonato Gaúcho, da dupla Grenal em campo. Inter joga às 7h45, o Grêmio joga depois às 9h45, e nós vamos fazer material aqui no canal falando sobre esses dois jogos. Então aguarde que logo logo vem conteúdo para vocês também. Certo, gente? Um abraço, fiquem bem e se inscrevam no canal aqui, tá? Olha aqui o recado, ó. Inscreva-se no canal. Ah, tá!